Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Antes de começar a falar aqui, eu vou dar uma observação que é... Quem é designer aqui? Designer? Engenheiro? Um só? Beleza. Eu sou designer, certo? E vou falar um pouco sobre mim, mas pode ser que algumas coisas que eu vou falar aqui são bastante técnicas e tinha outra pessoa que ia fazer essa apresentação junto comigo, mas ela não pôde vir. Então, caso vocês tenham alguma dúvida mais técnica, eu vou deixar meu e-mail no final e vocês mandam. Eu juro que eu pergunto aos universitários e vou acabar respondendo, tá? Falando um pouco sobre mim, eu sou designer, sou formado aqui na Universidade Federal de Pernambuco há 15 anos, tá? Não vou dizer minha idade, mas eu comecei trabalhando como designer de produto. E, infelizmente, hoje eu sei que o mercado aqui está bastante diferente, graças a Deus. Mas, no começo, o mercado aqui era muito... Para produto, era muito escasso. Então, eu comecei a trabalhar com programação visual. E me formei em produto e acabei entrando na empresa que eu vou falar já, que é o César. E, depois disso, hoje eu estou fazendo MBA em gestão. Sou professor de um curso de pós-graduação em design centrado no usuário, lá em Curitiba. Moro lá hoje. E lá a gente trata protótipos de alta fidelidade, baixa fidelidade, enfim. Eu estou fazendo MBA em gestão porque eu estava cansado de só falar em coisas de design. Eu tenho uma equipe que eu coordeno. Então, hoje, basicamente, eu estou fazendo coisas muito diferentes do que eu fazia no começo da carreira. Por que eu estou falando isso? Como eu falei para vocês, eu trabalho já há 14 anos no César. Acho que provavelmente todo mundo conhece aqui, já ouviu falar bastante, deve estar até meio... já decorou algumas coisas do César, mas eu vou falar bem rápido. O César é uma empresa que nasceu na Universidade Federal e há basicamente mais de 18 anos. E o César trabalha com... é uma empresa de engenharia e foi criada pelos professores da universidade simplesmente para evitar que existisse um êxodo do pessoal de engenharia, porque... hoje o mercado é bem diversificado aqui, só que a diferença de há 18 anos atrás, o SIM, que é o Centro de Informática da Federal, ele tem uma formação muito boa na área de engenharia e as pessoas se formavam, mas não tinham onde trabalhar aqui. Então, basicamente, elas se formavam e iam para São Paulo, para o Rio e algumas para a Microsoft, por exemplo. Então, os professores tinham esse problema de... queriam manter os alunos aqui, manter o mercado aquecido e criaram o César, que é um instituto de inovação. A gente trabalha com inovação e, a princípio, era uma empresa com engenheiros e entraram designers e hoje o papel do designer é bem diferente do que era há um tempo atrás. Porque hoje a gente tem mais de 500 pessoas lá no César. Como a gente trabalha com inovação, não sei se vocês sabem, mas nenhum projeto de inovação você consegue fazer sozinho. Por exemplo, eu, por ser designer, eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário. Nem o engenheiro é dono da verdade, ninguém. Na realidade, para você desenvolver qualquer coisa, você precisa de ter expertises diferentes. Esse é o grande segredo da história. Então, por exemplo, se vocês olharem aí, são perfis, não sei se está legal de ler, mas são perfis que já trabalharam no César. Por exemplo... a gente tem engenheiros de habilidade, que é o normal, engenheiros eletrônicos, tem psicólogos, músicos. As pessoas olham músico, mas o que é que o músico está fazendo numa empresa de engenharia? Basicamente, quando a gente desenvolvia jogos tem que ter música. Assim, eu, como designer, por mais que eu, sei lá, eu tenho uma cabeça mais aberta para certas coisas, só que eu não sou músico. Então, a gente, para fazer um jogo, no caso, a gente precisava ter um profissional especialista nisso, que no caso que era um músico. Então, a empresa ficou bem diversificada e a gente hoje trabalha com vários projetos, certo? Mas, vou falar um pouquinho sobre a usabilidade desde os anos 80. Usabilidade hoje é um negócio que é super difundido, muita gente fala pra caramba, passou um tempo do hype. Há um tempo atrás... falando aqui, essa imagem dos anos 80 é bacana, porque esse é o mouse que o Steve Jobs apresentou num vídeo que vocês podem depois colocar no YouTube. Eu não coloquei o vídeo aqui, porque o vídeo tem mais de 20 minutos de apresentação do mouse. Eu não vou entrar no mérito que se o mouse foi ele que fez ou não,
Mas isso partiu do princípio que as pessoas tinham problema para usar o computador e o mouse hoje é uma coisa muito idiota e as pessoas hoje usam os próprios braços, as mãos como interface, como input para interface, mas antigamente não existia isso. Então o mouse foi uma coisa mega revolucionária. E desde os anos 80 a gente fala de ergonomia, de usabilidade, passou do hype, hoje é mais que obrigação nas empresas. As empresas hoje elas não conseguem trabalhar sem usabilidade. Não faz sentido você fazer nenhum produto, desenvolver nenhum produto, uma ideia, sem você olhar para o usuário. Ninguém é dono da verdade. As empresas sabem disso hoje e isso é um fato, certo? Mas a usabilidade ela já existe há muito tempo e hoje, mesmo hoje, tá? Que a gente está em 2014, a gente encontra coisas assim. Existe um estudo, eu esqueci agora o nome do artigo, mas eu passo para vocês no final da apresentação, que mais de 50% de issues de usabilidade são em produtos. Produtos que eu falo jogos, aplicativos para celular. E, por incrível que pareça, a usabilidade dos sites hoje está muito melhor do que os aplicativos. Mas isso existe um porquê. Basicamente, existe o W3C, existem outros cuidados que seguem há muito tempo sobre usabilidade para a web, mas a usabilidade para aplicativos é um pouco diferente. Se vocês olharem direitinho, vou falar das duas grandes linhas, que é o Android e a Apple, que é o iOS. Eles têm guidelines para você desenvolver hoje. E se vocês olharem, principalmente no Android, existem vários aplicativos com a cara completamente diferente. Tem uns que você consegue enxergar um padrão, mas tem outros que não. No iOS é mais complicado para quem está desenvolvendo e é melhor para o usuário porque eles têm um controle... Nossa Senhora. Eles têm um controle gigante na parte de usabilidade, certo? Mas... Não sou eu, né? Não sou eu. Desculpa. Mas essa imagem é bastante interessante, certo? Esse é um jogo chamado NBA 2K14, que ele é para PlayStation 4. Alguém já jogou esse jogo aqui? Ninguém? Ninguém gosta de basquete. Eu tenho esse jogo aqui para PlayStation 4. Ele é um jogo que tem para PlayStation 4, o Xbox One e para PC. Uma característica bem interessante desse jogo é que, se vocês olharem na parte de cima dessa imagem, apesar dela estar achatada, mas dá para ver, ele existe um menu básico, certo? Com algumas funcionalidades. Quando eu entrei no jogo, antes de comprar esse jogo, eu achei interessante que existia uma tela, um vídeo no YouTube com uma parte de treinamento, como se fosse uma quadra de basquete que o cara ficava jogando. Eu achei super interessante, eu disse, poxa, quero jogar esse negócio. Quando eu entrei no jogo, a primeira imagem que vale ressaltar aqui, a instalação desse jogo é 54 GB, certo? Uma textura desse jogo tem 32 megas. Ou seja, num loading básico do PlayStation 4, que tem um processador não tão trivial como os processadores de 15 anos atrás, a gente leva, em média, 2 minutos de loading. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Se eu apertar no botão ali, NBA Today, eu vou levar 2 minutos para abrir a tela no PlayStation 4, certo? Que basicamente é o que a gente tem de mais novo em termos de videogame. Só que eu me deparei o seguinte, poxa, cadê a danada do Quick Game, por exemplo? Não está aí. Então, o que é que eu fiz, né? Eu, como bom nerd, fui no YouTube e procurei por horas lá e acabei achando um cara que disse, se você está querendo achar o menu, você vai ter que fazer uma coisa super legal. Você entra num desses menus, espera os 2 minutos de loading. Quando você estiver dentro do menu, ou seja, você acessar um jogo, por exemplo, você cancela e volta. Aí você vai ter o menu do jogo de fato, que é esse aqui. Ou seja, a gente está no PlayStation 4, em 2014, e a gente tem esse tipo de comportamento, certo? Ou seja, eu preciso ir e voltar para ter um acesso ao menu que deveria talvez estar ali em cima. Eu achei meio estranho isso, até coloquei essa imagem porque eu achei muito interessante. Quais são os desafios que a gente tem hoje como design de interação? Certo? A gente tem uma baixa participação nos projetos.
em geral. O que é que eu quero dizer com isso? Quem trabalha aqui com design de interação? Tá, pouca gente, mas vocês trabalham desde o início até o fim do aplicativo, por exemplo? Sim, mais ou menos, né? Ó, tem 2 caras aqui, já vem 50%. E você que trabalha até o fim, você faz alguma coisa de pós-venda, por exemplo? Não, né? Então, basicamente o desafio que a gente tem hoje é o design de interação, ele participa de um pedaço do projeto, certo? O ideal seria que o design de interação participasse do início até o final e até depois do projeto, porque quando a gente desenvolve, a gente entrega alguma coisa, de fato a gente não sabe como é que aquele produto ficou no mercado. Às vezes a gente tem até acesso, claro, se eu sou designer de interação do Facebook, ok, né? É bem mais fácil, mas se eu sou de um produto um pouco menor, provavelmente eu não vou ter acesso, não vou entender como esse produto vai estar lá na frente. Então a gente tem esse grande problema, que esse desafio que a ideia aqui, inclusive aquele nome que tem lá na frente, Big Bang, Big Data e tal, aquilo ali é mais para o povo passar e vir para cá. Mas calma, a gente não inventou a roda não, certo? Vícios de interpretação. Hoje, como a gente tem a gente tem alguns problemas que eu vou falar um pouco mais na frente, existem umas regras de usabilidade e que às vezes podem estar um pouco ultrapassadas porque a gente está, como foi falado até na palestra anterior, a gente tem rede social, tem uma série de comportamentos e tal, e as pessoas se comportam de forma diferente. Tem um exemplo bem bacana, eu espero que todo mundo já tenha visto ou pelo menos usado o Orkut alguma vez na vida. O Orkut, quando ele foi projetado, ele tinha uma funcionalidade bem bacana, que era depoimento. Não sei se vocês sabem dessa história do depoimento, mas o depoimento basicamente era o seguinte: se eu gostasse, eu tenho minha namorada, então eu chegava e escrevia para ela: oi, eu te amo, blá, 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 e mandava como depoimento. Isso queria dizer que eu gostava pra caramba dela, que aquilo ali ia ficar no mural dela. Ia ser a coisa mais importante na vida dela, na rede social. Só que, voltando um pouquinho no tempo, há 6 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com usuários de classe C, lá em Curitiba, e eu achei interessante que no meio da pesquisa, os usuários disseram que não usavam e-mail. Eu achei interessante, porque se vocês não mandam e-mail, como é que vocês se comunicam? Não existia WhatsApp, enfim, nada disso. Então, basicamente, as pessoas se comunicavam usando depoimento do Facebook, ou, desculpa, do Orkut. O que quer dizer isso? Se eu quisesse mandar uma mensagem para você, por exemplo, eu chegava e escrevia como um depoimento: oi, hoje eu vou sair mais tarde. Só que o que as pessoas fariam? O comportamento que elas criaram da funcionalidade que foi pensada de uma forma diferente. Eu mandava para uma pessoa e basicamente ela aceitava ou não. Agora imagine que o problema que isso ocorria. Por exemplo, uma amiga disse para outra amiga que traiu o namorado. Aí ela mandava como um depoimento e a amiga aceitava. O que é que isso acontecia? Chegava lá, o namorado, como assim? Está lá como um depoimento. E acabou o casamento, namoro, enfim, foi um rolo e o Facebook teve que tirar. Ou seja, eles tinham desenvolvido a ferramenta com um público específico, em um lugar específico, ou seja, não necessariamente com o público classe C no Brasil, mas essa funcionalidade aqui perdeu o sentido. Ou seja, ela era usada de forma diferente. Basicamente, como aquele exemplo, quem é de design sabe, que o professor, acho que no primeiro período, diz assim: você pode projetar uma cadeira. A cadeira é feita para você sentar. Mas se você projetar a cadeira e ficar em pé na cadeira e trocar uma lâmpada e ela quebrar, o problema não é da cadeira, o problema é que você usou de forma diferente. Não que o Orkut tinha criado uma funcionalidade diferente, só que as pessoas usavam de outra forma. E cortou ali, mas é um pequeno tamanho de amostra. Hoje, a gente tem um problema grande em conseguir fazer teste com o usuário. Teste com o usuário é uma coisa cara. É complicado, você precisa recrutar, você precisa conversar com as pessoas, você precisa ter uma empresa que recrute. Se a empresa que você trabalha não tem esse background, então não é trivial fazer isso, certo? Então, basicamente, eu já vi em outras empresas as pessoas dizendo: eu peguei 4 amigos meus e fiz um teste. Porque eu queria fazer teste com o usuário, mas não tinha e fiz. Então, a gente tem esse pequeno problema de tamanho de amostra. Qual é o mundo ideal para o pessoal de usabilidade? Deixa eu tentar não ficar na frente aqui. Uma equipe de UX dedicada, uma equipe de usabilidade dedicada e repetidas pesquisas com o usuário. Esse é o mundo ideal. Eu gostaria muito,
eu particularmente, se me colocarem para fazer pesquisa com o usuário, eu acho super bacana, prefiro fazer demais, apesar de ter um gasto cognitivo e físico grande, porque você tem que prestar atenção, conversar e tal. Mas hoje fica muito difícil você ter repetidas pesquisas com o usuário, por outros motivos que eu vou dizer um pouco mais na frente. E o mundo ideal também seria realizado com pesquisas qualitativas com grande amostra de usuário. Imagina se eu conseguisse aqui na Campus Party pesquisar todo mundo que está aqui. Imagina, se eu for entrevistar um por um, acho que eu vou levar, sei lá, 1 ano fazendo isso em sequência. Talvez fosse um pouco complicado fazer isso. E se eu conseguisse fazer vários ciclos de pesquisa, se eu conseguisse fazer essa pesquisa com o usuário várias vezes, que isso dentro do projeto, geralmente, vocês que são de usabilidade, vocês sabem que é difícil, né, a gente fazer esse tipo de teste. A gente tem uma série de limitações. Hoje, em projetos, por exemplo, a limitação econômica, que é a limitação do prazo. Quando a gente começa um projeto, basicamente o projeto... Alguém desenvolve software aqui? Software? Tá. Prazo é uma coisa muito específica e geralmente é um grande problema, porque às vezes eu entro num projeto e vejo que o cliente tem uma sensação de que esse negócio tem que estar pronto há 2 meses. Ok, a gente vai ter que fazer aquele negócio naquele tempo, só que quando você começa a apertar muito tempo, alguma coisa ela perde um pouco de sentido. Por exemplo, coitados dos designers e dos testers, porque geralmente o teste não precisa testar não, a gente faz e entrega de qualquer jeito, isso é uma porcaria, ou então a gente corta a pesquisa, corta algumas coisas para tentar entregar. Então, isso é o outro problema. E isso impacta profundamente no tempo. O orçamento também é algo básico, que se você quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa quantitativa com 3.000 usuários, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa do Ibope. Imagine que uma pesquisa do Ibope não é barata. Eu vou fazer uma pesquisa com 5.000 pessoas, com um perfil de 25 a 35 anos, que já compraram carro alguma vez na vida. Então, esse é um grande problema. A gente tem um problema de orçamento. Necessariamente, isso vai acabar acontecendo. A gente vai ter um problema com isso. E a limitação econômica também, que é o escopo. O escopo, geralmente, é definido baseado na expertise do pessoal de programação e na capacidade do próprio software que a gente está desenvolvendo. Basicamente às vezes algumas coisas são... Eita, cortou o escopo. Algumas coisas são limitadas porque, por exemplo, alguma funcionalidade... Tem um exemplo bacana. Um amigo meu estava falando ontem sobre isso. E que ele trabalhava na empresa em São Paulo e ele fazia um jogo. E esse jogo ele tinha, vamos dizer assim, 10 funcionalidades. Dessas 10 funcionalidades, ele teve que cortar 4 por conta do escopo, que estava muito complicado de ser realizado. Então, essas 4 features foram cortadas. Só que existia um problema. Na hora que eles desenvolveram o jogo, foram testar com as crianças, o feedback delas foi exatamente isso. Se tivesse determinada coisa, esse negócio ia ser bem bacana. Essa coisa bem bacana que eles falaram era exatamente o que ele cortou. Então, isso é um problema comum, tá? E vai sempre acontecer, infelizmente. Qual é a abordagem que a gente está seguindo aqui? O que é que a gente está propondo? A coleta automática de dados, que esse é o miraculoso Big Data, certo? Big Data, basicamente, é uma análise de logs, certo? Existem vários produtos hoje que fazem essa análise de logs, por exemplo, o Flurry, que basicamente olha dados, olha os logs e faz uma inteligência sobre isso. Só que o diferencial que a gente está propondo aqui é usar essa coleta automática de dados em grande escala para melhorar issues de usabilidade, certo? Hoje, as pessoas, essas empresas usam isso muito mais como pesquisa de marketing, se alguma funcionalidade funciona é ótimo. Se algo funciona ou não, mas a gente está tentando usar isso como uma melhoria de usabilidade, certo? Isso é uma visão a mais. Porque, tradicionalmente, a gente tem 2 tipos de pesquisa, né? A pesquisa
quantitativa, que basicamente você faz ou por jornal não, por telefone, você faz boca a boca, mas ela é muito, muito complicada, porque para você fazer uma amostra gigante de usuários, além do problema do tempo de compilação que tem ali, é o problema que ela é muito invasiva. Ou seja, você precisa, às vezes na pesquisa é assim, não sei se alguém já respondeu alguma, por exemplo, quanto é que você ganha? Qual a faixa salarial? Poxa, esse é um tipo de pergunta que as pessoas não gostam de responder. Mas ela coleta geralmente aspectos mais gerais, certo? Às vezes você quer responder uma dessas perguntas, só que essa pergunta, você tem 5 opções. Não necessariamente você quer dizer uma das 5 opções, você quer a sexta, mas você não tem como responder isso. Porque as respostas são muito diretas, certo? E o preço acaba sendo muito alto. O tempo da compilação dessa pesquisa é muito alto também. Por exemplo, quando a gente fez uma pesquisa classe C, usuários de 25 a 35 anos, que já compraram mais de uma TV na vida, o tempo de compilação dessa pesquisa foi mais ou menos de 3 meses. 3 meses é um tempo grande para você colocar isso dentro de um projeto, certo? Mas a gente precisava da pesquisa e fez. E qual é a validade dessa pesquisa? Por exemplo, quando a gente fez essa pesquisa com essa que eu acabei de falar, a gente acabou usando ela por 2 anos. De fato, não necessariamente um usuário que é classe C hoje, ele vai ser classe C daqui a 2 anos, certo? Eu não posso afirmar isso. Tem variações econômicas, enfim. Eu posso ser classe C hoje, amanhã eu posso ser classe C mais. Já é diferente, eu tenho um poder um pouco mais aquisitivo. Ou então ele pode ser classe D, ele pode ter piorado de vida. Mas eu não posso, esse tipo de pesquisa, às vezes eu não posso usar por tanto tempo. E isso é um problema, a gente já fez isso, já usou esse negócio como base de dados e a gente teve um problema grande. Tá? A pesquisa qualitativa é basicamente a pesquisa com o usuário que a gente tem normal, que a gente tem uma proximidade grande com o usuário. A gente conversa com as pessoas, isso para mim, é a parte mais bacana da história. A gente tem insights paralelos. Por exemplo, eu vinha para cá no táxi e estava conversando com o taxista e ele me falou 150 assuntos diferentes no percurso de Boa Viagem para cá. Então, isso é mais bacana que você conversar com o usuário. Às vezes você está fazendo um teste sobre determinada coisa, sei lá, sobre o mouse, mas ele fala do videocassete na casa dele. Pegando o gancho do videocassete, eu participei de uma pesquisa com usuários classe C há um tempo atrás, 4 anos. E o que eu achei interessante é que quando a gente fez uma etnografia, a gente foi na casa das pessoas e conversou com as pessoas, a gente acabou descobrindo que eles tinham videocassete dentro de casa. Então, a princípio, para mim, não fez muito sentido. Por que uma pessoa teria um videocassete dentro de casa há 4 anos atrás? Eu acho que o videocassete é um pouco obsoleto. Só que eles usavam o videocassete para replicar a antena do sinal. A gente foi em 6 casas e eles faziam isso. Eu não sei como é que eles faziam, mas eles faziam para isso. Ninguém gravava nada. Eu até perguntei, vocês gravam? Vocês têm fita aí? Não, a gente não tem fita. Não vende mais fita. Há 4 anos atrás já não vendia mais fita. Mas as pessoas usavam o videocassete de fato para fazer esse tipo de coisa. Então, esse tipo de informação você só pega indo na casa das pessoas, conversando diretamente com as pessoas. Você não pega isso numa pesquisa quantitativa, por exemplo. Ou seja, a granularidade dessa informação é muito grande. Você consegue pegar riquezas de detalhe, a pessoa está fazendo determinada função e você diz, putz, isso aqui, ela teve um atraso para fazer isso, ou ela achou bacana, ela conversa com você. Esse tipo de coisa numa pesquisa quantitativa é mais difícil de você conseguir. Eu vou falar um pouco sobre o processo que a gente usa lá, que é o PIC, o processo de inovação César. Isso basicamente é uma releitura da ISO 9241, que é a ISO de usabilidade, que basicamente a gente tem 4 etapas para trabalhar com usuários, certo? Que é a primeira etapa, estudos de pesquisa, que basicamente a gente faz pesquisa de mercado. Se a gente for começar um projeto ou não, a gente tem que fazer algum tipo de pesquisa e a gente pode fazer benchmarks, por exemplo, para começar um projeto. Porque com os insumos da pesquisa, a gente vai fazer uma ideação, que é basicamente brainstorms e conversar com as pessoas e unir a equipe de engenharia para, a partir disso, a gente conseguir fazer alguns protótipos
que com esses protótipos a gente consegue desenvolver as ideias que a gente teve e avaliar com o usuário, certo? Então, basicamente, esse ciclo a gente roda para fazer o design de interação normal e esse ciclo, se a gente fizer um teste, idealmente a gente vai ter alguns resultados e desses resultados a gente pode refazer esse ciclo novamente, certo? Mas como é que a gente coloca Big Data nessa história toda que a gente falou? Qual o pulo do gato aqui? Hoje, a gente desenvolve normalmente wireframes, quando a gente vai fazer teste com o usuário, que os wireframes, eles fazem o quê? Eles pegam interações, o que é que a pessoa, onde é que ela clicou, onde é que ela não vai clicar, apesar de ser um protótipo em papel, qual a percepção de uso que ela tem e coleta feedbacks. O wireframe, basicamente, para quem não sabe, papel, lápis, caneta. A gente faz esse tipo de protótipo, de teste com o usuário da maneira mais rústica possível, porque a partir disso a gente consegue fazer com que o usuário não tenha vergonha, nem medo, nem problemas de falar exatamente o que é que ele está sentindo. Porque, como ele vê que aquele negócio é tão rústico, para ele não é problema desse tipo de feedback. Mas a gente precisa a gente tem um pequeno problema, às vezes, de imersão, porque o usuário precisa se sentir à vontade e pensar que o dedo dele, por exemplo, é um mouse. Então, às vezes a gente tem esse problema, certo? Porque quando a gente faz isso, basicamente a gente faz para testar com usuários. Isso aqui é um workflow, certo? Que é um fluxograma, nesse caso, de um jogo. Isso aqui é um jogo que a gente fez, que basicamente ali tem uma tela de splash, que é a tela inicial do jogo. Ali tem algumas funcionalidades que é play, how to play e reset game. Se vocês observarem, em play você pode abrir uma cutscene, que é uma historinha do jogo. Depois você seleciona um estágio, você escolhe entre um deles e você vai para game screen, de fato, que é jogar. Certo? Isso é um processo normal. Quando você vai fazer teste com o usuário, você precisa desenhar esse fluxograma. Porque a partir desse fluxograma você faz as tarefas. Você cria as tarefas para fazer os testes. Tá? Então, esse aqui é um fluxograma de um jogo básico e que uma das tarefas que a gente tinha era basicamente jogar a primeira fase. Ou seja, se eu fosse replicar basicamente o que o usuário ia fazer de tarefas nesse fluxograma, ele ia ler o splash, acessar o play, depois do play ele ia assistir uma cutscene, da cutscene ele iria para a seleção de estágio, ele jogaria, ele poderia ir para um nível que falhou, ou então para completar um nível. Se a gente usar a inteligência nesse jogo, conseguir coletar informações do usuário em tempo real, basicamente a gente consegue fazer isso aqui. Ou seja, o usuário, a gente consegue entender quantas pessoas que estão com o jogo da gente em protótipo, usando Big Data, quantas pessoas apertaram em jogar, foram no estágio 1, completaram o estágio e foram para o próximo estágio. Se a gente fosse fazer isso... Está empolgado aqui. Se a gente fosse fazer isso de uma forma mais dinâmica, ou seja, se a gente fosse fazer e replicar esse teste com vários usuários, ia ser muito complicado. Mas com Big Data a gente consegue fazer isso hoje. A gente consegue ter essa ideia de quantas pessoas, 80% iniciou o jogo, selecionou a fase 1 e passou de fase. Isso é muito bacana e uma forma dinâmica. Porque se a gente pegar o modelo que a gente tinha tradicional e com coleta de dados, basicamente a diferença é na utilização, ou seja, o método tradicional, na criação e desenvolvimento do projeto até a entrega do produto final. Com o Big Data, a gente vai usar isso durante a operação e manutenção do produto de forma incremental, ou seja, uma melhoria contínua, se a gente fizer isso. Por quê? Porque eu estou observando o usuário em tempo real quando ele está jogando. Vocês estão usando o celular, o Facebook está olhando o que vocês estão fazendo. Então, eles podem pegar as interações que vocês têm e colocar inteligência nisso para melhorar a usabilidade do Facebook, por exemplo. As características. É um ambiente controlado, num teste normal. Um teste normal você diz, olha, você vai fazer isso, 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 isso e aquilo. O usuário tem uma linha para seguir. A amostragem é pequena. Basicamente, você tem 8 pessoas que você faz um teste, 6 pessoas. O foco é insight. Você
está mais preocupado no que é que a pessoa vai falar, o que é mais bacana, que isso é interessante também, mas... E também a gente está falando sobre uma entrevista autoguiada, certo? Quando a gente usa a coleta automática de dados, a gente tem um ambiente natural de uso, ou seja, as pessoas estão usando dentro de casa, as pessoas estão aqui usando o celular, enfim. Você está usando e você não se preocupa de estar sendo testado, porque você está dentro da sua casa, deitado, enfim, conversando e usando aquele negócio. A amostragem é gigante. À medida que você disponibiliza como um aplicativo de teste no Google Play, quantas pessoas baixarem, você vai ter uma base de dados para você observar aquelas pessoas usando. O foco disso é no uso. Ou seja, eu estou mais preocupado com o que é que elas estão clicando, o que é que elas estão interagindo, onde é que elas estão andando dentro dessa aplicação. E eu não tenho tarefas definidas. Por exemplo, quando eu faço um teste qualitativo, um teste com pessoas, eu tenho tarefas bem definidas. Aqui não. Aqui eu estou observando as pessoas usando de forma natural, ou seja, elas não são necessariamente, elas não precisam fazer uma tarefa que eu defini, certo? Só que a diferença é o seguinte: nós estamos enxergando o fluxograma como tarefas. As tarefas são feitas num teste de usabilidade e a gente pode, por exemplo, pegar essas tarefas e observar como é que as pessoas no âmbito normal estão fazendo essa interação. Como é que funciona a instrumentação desse aplicativo? Basicamente se você precisa fazer essa inteligência, você precisa capturar algumas coisas e fazer alguns cálculos. Por exemplo, você precisa capturar os cliques da tela, você precisa ver quantas telas a pessoa interagiu. A navegação, se ela foi para um lugar, se ela voltou. Então, esse tipo de instrumentação é necessária para funcionar aqui, certo? Por exemplo, outra coisa que é bastante interessante que a gente pode usar é o heatmap. O heatmap basicamente quando você está usando um aplicativo, você vai clicar em várias regiões, tá? E essas regiões, elas às vezes pode ser uma funcionalidade ou não. Às vezes simplesmente o usuário, por acaso, do jeito que você diagramou a tela, você deixou mais claro uma área que na realidade não servia para nada. E você induziu o usuário ao erro. Então, com esse tipo de abordagem, você consegue perceber o que é que o usuário está fazendo e ali embaixo, se vocês repararem, porque está muito pequeno, mas tem um mapa de calor. Então, você consegue dizer que áreas que estão em vermelho são áreas que foram mais clicadas. Ela teve puxaram para outras telas que têm uma ação mais contínua. Então, esse tipo de inteligência a gente pretende fazer também. Ou seja, quando a gente faz um teste com usuários, um teste com usuário normal, a gente pode mapear o tempo que eles executam tarefas. Isso é fato. Muitas pessoas não fazem esse tipo de teste, mas dá para fazer. E quando a gente joga isso na coleta automática de dados numa escala gigante, isso é bastante interessante. Porque, por exemplo, se a gente mapear no fluxograma o tempo de execução de uma tarefa, a gente consegue ter um block plot, basicamente dizendo, nesse intervalo de 14 a 4 minutos ali, a gente teve basicamente uma execução da tarefa naquele gráfico ali, ou seja, entre 6 e 8. Então, as pessoas estão realizando essa tarefa nesse espaço de tempo. Isso pode dizer muita coisa. Eu posso afirmar que talvez tenha alguma funcionalidade que ela estava querendo ir para lá, dentro de uma tela, mas não estava na tela. Então, talvez isso seja uma coisa que a gente possa olhar, certo? E a gente fala sobre padrões de uso. Padrões de uso, basicamente, eu consigo começar a enxergar o usuário de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, se esse usuário ele está, de fato, querendo fazer uma ação e não consegue, será que aquilo é um padrão? Ele está sempre cometendo um erro? Ou será que existem outras pessoas que estão fazendo isso e essa tela tem basicamente uma navegação errada? Então, esse tipo de coisa é bastante interessante, tá? E a gente pretende olhar para isso. Se a gente vê esse padrão de uso, com tudo que eu falei e com essa inteligência, se a gente voltar lá para aquele slide do NBA 2K14, a gente vai imaginar o seguinte: se essa inteligência estivesse sendo usada de forma correta,
por exemplo, eles conseguiam imaginar que vários usuários, feito eu, que procurei e achei um vídeo no YouTube com mais de 150 mil views, tem mais de 150 mil pessoas com esse mesmo problema. Então, provavelmente, eu iria olhar para esse dado e dizer, caramba, essa tela tem um problema, ou seja, as pessoas estão tendo que ir e voltar para basicamente acessar a mesma coisa. Então, se a gente consegue observar esses padrões de uso, a gente consegue ter ações mais rápidas e fazer melhorias efetivas no aplicativo. É isso, pessoal. Isso que eu queria falar para vocês. Eu vou abrir agora para perguntas. Se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Não sendo pergunta de engenharia, dependendo do caso, eu passo a pergunta para os meus colegas universitários. Alguma pergunta? Só um segundinho, ela está chegando com o microfone. A gente tá sem o meu microfone. Quem que é? Boa tarde, meu nome é Vicente. A pergunta seria, eu tenho um site, quais são as ferramentas que você utiliza para fazer teste de conversão no site? Deixa eu ir lá que ele fala comigo e eu respondo lá também. Conversão, como assim? Ah, tá, certo. Existem ferramentas hoje que fazem essa inteligência. Por exemplo, o Flurry é uma delas, certo? Existem outras no mercado que fazem isso. A gente está tentando, basicamente hoje, ver esse fluxo e tentar imaginar a forma da interação mesmo dentro do fluxo. Tá? Isso. Isso. A gente consegue mapear onde é que o usuário está indo. O ponto que a gente está indo além, porque várias ferramentas fazem isso hoje. A navegação é a mais comum, é a funcionalidade mais comum. Mas a gente está tentando entender qual o fluxo por que ele está fazendo aquele fluxo. É o segundo passo disso. Porque o fluxo normal, navegação e acesso, qualquer ferramenta hoje faz, é normal. A gente está tentando pular isso e ir para o próximo passo, é tentar entender. Oi, boa tarde. Eu administro o site da empresa onde eu trabalho e a gente começou a usar uma ferramenta que se chama Crazy Egg, não sei se você conhece, que tem umas funcionalidades, tem heatmap, essas coisas. Tu indica alguma outra ferramenta ou algum passo além para identificar o fluxo do usuário? Pois exatamente por essa necessidade que a gente começou a desenvolver isso. Porque como a gente achou que essas ferramentas hoje elas focam muito mais em ações mais brutas, vou dizer assim. Então a gente sentiu a necessidade de dizer, poxa, realmente isso diz alguma coisa para mim, mas não diz o suficiente. Eu gostaria realmente de entender um pouco a mais. Então por isso que a gente está colocando, a gente não tem hoje ainda os dados concretos, porque existe um projeto, infelizmente eu não posso dizer por causa de NDA o nome do cliente, mas existe um projeto que a gente está gerando esses dados hoje, e esses dados eles vão ser usados efetivamente com adaptações a isso que a gente tem, que a gente falou aqui, que você usa também, para tentar te dar esse passo a mais. É a diferença hoje. Em termos de ferramenta, tu acha que o Crazy Egg é mais eficiente ou tem algum outro mais... Cara, eu acho dependendo do que você for usar, sim. Acho que o Crazy Egg é bacana. Você já viu o Flurry também? Dá uma olhada no Flurry também, com 2 R's e Y. Tá? Oi, boa tarde. Meu nome é Douglas. Você falou que uma das dificuldades maiores é a parte de teste dessas aplicações ou dos softwares, em virtude de ter que se conseguir uma quantidade razoável de usuários para testá-los. Com base nisso, você acredita, como um profissional da área de tecnologia, que existe uma demanda, uma oportunidade de negócio para empresas que trabalhem com esse foco
na execução de serviços como focus group ou testes com usuários, que eu vejo que é alguma coisa que já acontece mais nos Estados Unidos e que também já tem chegado no Brasil mais para o Sudeste, mas que aqui na região Nordeste eu ainda não conheço, empresas que sejam especializadas nesse tipo de serviço. Eu moro em Curitiba hoje, o César tem uma filial lá em Curitiba. Lá no sul, como você falou, lá no sul-sudeste isso é super trivial. Aqui tem empresas, inclusive, que recrutam. O César tem um laboratório de usabilidade dentro do César. Ou seja, você chega lá, tem uma sala de espelhos, tem tudo. E a gente só não recruta. A gente não tem essa parte de recrutamento, mas a gente faz o teste. Eu acho que é um mercado super amplo, porque todas as empresas hoje, eu não consigo conversar com a empresa hoje sem ela pensar na usabilidade. Então, o teste com as pessoas vai existir, tem que existir, e esse é um mercado que, se ele não explodiu ainda, ele vai explodir. Porque, assim, é fato que todo mundo usa isso. Não tem como não usar. Mais alguma? Você poderia citar algum exemplo, algum case que você trabalhou com Big Data dentro do César? Pois esse é o alfa, não sei nem se é alfa ainda. É a primeira versão que a gente está fazendo. Por conta do NDA, não posso falar. Acho que talvez daqui a 5 meses eu possa falar isso em público. Mas a gente está, vias de fato, de conseguir o primeiro resultado. A primeira interação, o primeiro resultado e o primeiro redesign, no caso, baseado nessa análise de Big Data. Mais algum? Mais algum? É isso, pessoal. Obrigado. Boa tarde.